1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Uns dias, irmãos, nós meditamos nesse texto aqui, nesse mesmo texto. Só que eu comecei no versículo 25, salvo engano. Mas hoje eu quero pensar nesse texto com outro tema. Quando a Márcia começou a falar aqui na abertura, eu fiquei pensando, falei, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque a Márcia falou exatamente o mesmo tema. Não é? Qual que é o tema do nosso culto hoje? Estava lá na nossa arte, lá no grupo. Força para o cansado. Né? E a Márcia falou exatamente sobre descansar em Deus. Mas eu não quero falar só sobre descansar em Deus. Eu quero falar sobre cansaço. Cansaço. Nosso tema dessa noite vai ser esse. Nós vamos falar sobre cansaço. E eu quero começar te contando uma história lá de casa. Nós temos duas cadelas, uma dálmata, que já tem 2 anos, e uma shih tzu, que tem 6 meses, né? Uma abençoadinha lá, que tem 6 meses, que até a TT, quando vai orar por ela à noite, fala, abençoa Lili, a cachorra mais custosa do mundo. Então já está até profetizado na vida da cachorra. E ela realmente é complicada. E a Lili, há algum tempo, a gente ia sair para passear com as duas, eu segurando a Lola e a TT com a Lili. E quando a gente saía do portão para fora, na calçada de casa, a Lili prostrava. Ela encostava a barriga na calçada e não tinha quem a fizesse andar. A TT, como não tem muita paciência, a TT pegava a guia e saía arrastando a cachorra. Literalmente, arrastando mesmo, na pedra da calçada. A Márcia brigava com ela, ela parava de arrastar, mas a cachorra não ficava em pé. E aí a Márcia ia lá, pegava a cachorra, colocava no braço e a gente dava a volta, que ia dar, sei lá, 4 quarteirões ali, voltava e o tempo todo a Lili carregada nos braços. O tempo todo. Agora não, agora ela já acorda de manhã e vai lá na porta reclamar, bater, arranhar a porta para chamar para sair. Quando põe a guia, ela já corre para o portão e quer andar. E hoje ela quer andar, ela não quer mais que carregue. Ela não quer nem que segure mais. Ela aprendeu a andar. Mas eu fico pensando, hoje à tarde eu fiquei observando a Lili lá. Márcia foi dar banho nela lá com a TT, eu fiquei observando e fiquei imaginando. Irmãos, quantos de nós, dentro da igreja, não estamos como a Lili era? Quantos de nós que não estamos na igreja e estamos literalmente com a barriga no chão? E para a gente sair do lugar, alguém precisa arrastar a nossa guia, senão a gente não sai do lugar. Quantos dentro da igreja, dentro das igrejas, não estão também cansados? Cansados por uma série de coisas. Cansados, como o Elisandro disse aqui, pelas dificuldades financeiras. Cansados porque é difícil você, né, eu sempre falo isso, todo dia primeiro você já tem um saldo negativo para cobrir. É difícil você empreender esforço, tempo, energia, e energia da vida, às vezes em relacionamentos, e não ter o mesmo empenho, o mesmo retorno de volta. É difícil, às vezes, você se empenhar em uma empresa, gastar tempo, gastar sua vida ali e você ser contado ali só como mais um. É difícil você insistir e esforçar em muitas coisas e não ter reconhecimento e não receber uma reciprocidade desse esforço. E tudo isso cansa, tudo isso cansa. Tudo isso leva para um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, um quadro de depressão. Isso cansa. E dentro das igrejas, nós temos um percentual enorme de pessoas, de irmãos e de irmãs cansados. E que às vezes falta a eles a coragem para dizer, eu estou cansado, não aguento mais isso desse jeito. Para alguns, não falta coragem para dizer, mas falta coragem para mudar. E aí continua, um dia depois do outro. Sabe, irmãos, um pensador do século XIX, ele dizia que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, na vida de um homem, ele disse, é olhar para 2 anos atrás da sua vida e perceber que as coisas estão exatamente do mesmo jeito. E quando
ele disse essa frase, ele não estava dizendo só em relação a fracasso, ele estava dizendo também em relação a sucesso. É perceber que a vida não evoluiu, é perceber que a vida não cresceu, que a vida não andou, porque essa continuidade, esse mais do mesmo, todos os dias, cansa. E aqui nós lemos um texto que fala de um grupo de homens cansados. E quando a gente lê o texto a primeira vez, rápido, assim, superficial, a gente pensa, né, o texto fala que Davi tinha 600 soldados, 600 homens. Só para a gente entender o contexto, esses homens saíram com Davi da cidade de Ziclag, ou Ziclag, depende da sua tradução, e foram para uma terra para lutar com os filisteus. Só que quando eles chegaram lá nessa terra, eles passaram lá alguns dias, e o rei dos filisteus olha para eles e fala: vocês não vão lutar com a gente, porque nós não confiamos em vocês. Vai que chega lá na hora da guerra, vocês percebem que a gente está perdendo e se levantam contra nós e matam a gente. Porque os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E aí o rei diz para Davi: Davi, vai embora. Vocês não vão lutar com a gente. E Davi volta com aqueles 600 homens. E o texto nos disse que eles andaram por 3 dias e 3 noites. Você imagina o que é uma caminhada de 3 dias e 3 noites? 600 homens andando. E quando eles chegam naquela cidade, que é a cidade deles, a cidade que foi dada a eles, eles encontram uma cidade queimada e não tem ninguém na cidade. As esposas daqueles 600 homens, os filhos, as filhas daqueles 600 homens foram levados. E o texto nos diz que os amalequitas não mataram ninguém. Mas quando eles chegaram lá na cidade, eles não tinham essa certeza. E aí o que acontece? Aqueles 600 homens se levantam contra Davi. Eles querem matar Davi. Porque quem chamou para ir guerrear com os filisteus foi Davi. E a Bíblia diz que eles começam a pegar em pedras para apedrejarem a Davi. Davi sai de perto deles, chama Abiatar, que é um sacerdote, e fala para Abiatar: consulte ao Senhor. Abiatar ora, Davi se prostra ali com a estola na mão, a estola sacerdotal na mão, e Deus fala para Davi. Davi faz uma pergunta simples: Senhor, eu devo ir atrás dos amalequitas? E aí Deus fala para ele: vai, pode persegui-los, porque você vai derrotá-los. E Davi se levanta, e no meio de 600 homens com pedras nas mãos para matá-lo, Davi olha para eles e fala: venham comigo, nós vamos atrás deles, e o Senhor vai entregá-los nas nossas mãos. E eles saem. Só que eles saem sem saber para onde, porque eles não sabem para onde os amalequitas foram. Os amalequitas estavam vindo da região do sul e passam por Ziclag e continuam. E Davi não sabe para onde que eles estão indo. Se eles voltaram para o reino deles ou se eles continuaram atacando outras cidades. E nessa pequena viagem, Davi chega a um ribeiro, a um pequeno ribeiro. E nesse ribeiro, 200 homens, um terço, 200 soldados, olham para Davi e falam: Davi, a gente não vai, porque nós não vamos conseguir, nós estamos muito cansados. E Davi fala: tudo bem, fica aí, vamos embora. E sai com os outros 400. No meio do caminho ele encontra um escravo que foi abandonado para morrer, dá comida para aquele escravo, e aquele escravo leva Davi até onde estão os amalequitas. E a Bíblia diz que ele derrota os amalequitas do entardecer até o outro dia. E ele só não mata 400, porque eles fugiram. E tem ali um grande despojo, não só o despojo que era deles mesmo, da própria cidade de Ziclag, como o despojo de todo o sul, onde eles tinham já atacado. E eles voltam com aquele despojo de guerra. E para voltarem para casa, eles têm que passar pelo córrego, têm que passar pelo ribeiro. E quem está lá no ribeiro? Os 200 homens que ficaram parados. Os homens ímpios, filhos de Belial, que estão com Davi, porque não eram judeus, eles chegam para Davi e falam: olha, mulher deles a gente não quer, filho a gente não quer, eles podem pegar de volta, mas o ouro, o despojo de guerra que a gente ganhou, a gente não vai dividir. Davi chega diante daqueles homens, saúda aqueles homens, e olha para os outros e fala: vocês não vão fazer isso, porque quem deu a vitória para a gente foi o Senhor. Nós vamos dividir por igual. E divide com todo mundo. E o que nós precisamos aprender então dessa história? Primeiro, irmãos, quando nós olhamos para a história, nós precisamos entender que nada que está na Bíblia por acaso. Nada.
Nada é por acaso. São 3 dias de viagem de Davi com os seus homens até Ziclag. São 3 dias de distância até os amalequitas, porque o texto diz que aquele escravo estava há 3 dias abandonado. Então, pensa comigo. No dia que Davi saiu lá da cidade de Gate, aqueles homens atacaram a cidade. Então, eles estão 3 dias à frente de Davi. Davi andou 3 dias, vai ter que andar mais 3, se eles não saírem do lugar para alcançá-los. Se eles se movimentarem, Davi vai ter que andar mais ainda. E ele está com homens que já andaram 3 dias e 3 noites. É interessante a gente perceber que são 3 dias de viagem, 3 dias do escravo e 1/3 dos soldados de Davi que desiste. A Bíblia faz uma relação para a gente aqui entre a porcentagem, a proporção dos que desistiram e da distância que aquele exército está. E muitas vezes, irmãos, como eu disse, diferente da Lili, diferente da nossa cachorrinha, quando nós estamos cansados, e isso é de qualquer ser humano, e quando nós estamos cansados por circunstâncias, não cansaço físico, porque esse é fácil, você dorme e descansa, mas quando nós estamos cansados por circunstâncias, por eventos, por fatos que aconteceram na nossa vida, a gente geralmente procura culpados. Geralmente a gente vai olhar onde é que está errado. Porque quando a gente encontra o culpado vai receber as pedras. Foi o que aqueles homens fizeram. Eles estão cansados, eles olham para Davi e falam, se a gente não tivesse saído, eles não teriam atacado a gente, nós vamos jogar pedra em você. Porque é natural do ser humano, faz parte da nossa natureza caída. A gente quer apontar o dedo para o culpado, a gente quer achar o culpado. A gente não aponta para a gente, mas a gente quer apontar o dedo para alguém, quer dizer que aquela pessoa é culpada, para tirar o fardo que está sobre a gente, para descansar um pouco, para tirar um pouco do cansaço que está sobre nós. Agora, é interessante que, como eu falei, esses homens foram rejeitados na guerra. Rejeitados. Quantas vezes, irmãos, que nós também empenhamos esforço? Quantas vezes que nós gastamos tempo, que nós gastamos vida, como eu falei, e no fim nós somos rejeitados. No fim o projeto não dá certo. No fim o sonho não realiza. No fim todo aquele esforço econômico não acaba no que a gente esperava. No fim todo o esforço durante anos e anos e anos não é recompensado pela atitude, talvez, de um filho, talvez de um esposo, talvez de uma esposa. Quantas vezes que nós, como aqueles homens, nos preparamos para a guerra e gastamos tempo nos preparando, nos esforçamos, trabalhamos muito, economizamos o máximo, fazemos tudo que está ao nosso alcance e parece que não é suficiente. Sabe, eu tenho aprendido que muitas vezes, muitos fracassos e muitas ideias de fracassos também, porque nem todo fracasso é real, muitas ideias de fracassos, elas só acontecem por excesso. Raramente elas acontecem por falta, mas na maioria das vezes elas acontecem por excesso. Mas nessa maioria das vezes é um excesso errado. É alguém que apostou demais na resposta do outro. Esses dias eu falava com um amigo meu, e depois também comentei alguma coisa assim com a Márcia, é como alguém que está se preparando para se casar, e tudo que ele faz, todo esforço que ele faz, todo empenho que ele tem, é para tentar suprir a carência do outro. E esse casamento não vai dar certo, porque ninguém é capaz de suprir a falta do outro. Ninguém. Então, muitas vezes, um casamento acaba por excesso de pensar que eu tenho que suprir a necessidade do outro. Muitas vezes, por pensar que eu preciso que o outro também supra a minha necessidade. Como eu digo sempre, eu tenho a melhor esposa que eu poderia ter. A Márcia é a melhor mulher do mundo? Para mim, é. Ah, por quê? Porque foi ela que Deus colocou como esposa na minha vida. A Márcia é a oportunidade que Deus me deu para que eu manifeste na vida dela o que Cristo colocou em mim. Mas se eu resolvo viver o meu casamento pensando que a Márcia deve ser a mulher, a esposa que eu espero que ela seja, meu casamento vai acabar, porque ela nunca vai conseguir. E ninguém nunca vai conseguir. Então, para os solteiros já fica a dica. Não dá para você pensar que o outro
vai suprir as suas carências. Porque o dia que ele não suprir, você vai achar que tem alguém melhor e que tem alguém que pode suprir. E isso cansa. Esses soldados estão cansados, como tem muitos maridos cansados, como tem muitas esposas cansadas, como tem muitos filhos cansados, muitos. Eu tive uma colega na faculdade de Direito que era médica e estava lá fazendo Direito com a gente já, uma idade assim, quase maior que a média, né, da nossa sala lá. Eu era o segundo mais velho da sala. Aí ela pegava algumas matérias, ela era a mais velha de todas as turmas. Mas era médica, já bem, financeiramente já bem resolvida, mas estava lá fazendo Direito. E aí um dia a gente estava conversando, e eu falei para ela, doutora, por que você está fazendo Direito? Falei, porque sempre foi meu sonho, mas medicina sempre foi o sonho do meu pai. Então por 30 anos ela foi médica. E ela estava cansada da medicina? Não. Ela estava cansada de ter 30 anos da sua vida preparado para uma guerra que não era dela. E às vezes a gente cansa mesmo. É interessante que ali, no texto que nós lemos, 400 vão buscar esposas de 600. Agora imagina, eu conheço as irmãs aqui, né? E algumas eu conheço há muito tempo. Eu fico pensando, algumas irmãs aqui, algumas esposas, voltando e olhando para o marido dela lá na beira do riacho. E ela pensando, por que você não foi me buscar? Por que você deixou os outros irem me buscar e não foi? Ficou aí, pezinho na água, descansando. Por que você não foi? Pensa que para muita gente a casa já cairia ali. Para muitas mulheres, o casamento acabaria ali. Mas Davi é tão sábio que quando ele chega perto, ele saúda aqueles homens. E quando começa aquela conversa, ele fala assim, não, eles estão trabalhando, eles ficaram aqui olhando a bagagem. Que bagagem que tinha? Eles tinham voltado 3 dias de viagem, eles tinham passado nas casas deles. E qual o sentido deles ficarem lá olhando bagagem e todo mundo embora para a guerra? Mas Davi fala, eles ficaram aqui olhando a bagagem. Por quê? Porque Davi percebe que quem está cansado, que quem está destruído, quem está colocando o pé na água não por covardia, porque covardia é outra coisa, não por não querer nada, porque isso também é outra coisa, mas porque está cansado, porque está exausto. Ele não precisa que outra pessoa chegue para ele, aponte o dedo e diga, está vendo? Você ficou aí com o pezinho dentro da água, o outro foi lá e buscou sua mulher. Não, ele precisa que alguém olhe para ele e diga, muito bem, você fez bem seu papel, olhou a bagagem, a gente voltou e a bagagem está aí certinho. E por que eu estou te falando isso nesse sentido? Porque, irmãos, nós precisamos aprender a voltar a ser à margem de um ribeiro de Ziclague. Nós precisamos aprender a voltar a ser um ribeiro de Ziclague. Porque a igreja existe para ser esse ribeiro. A igreja existe para ser o lugar onde as pessoas cansadas vão chegar e vão ter um apoio. Onde as pessoas cansadas vão chegar e alguém vai estender as mãos para ela e vai dizer para ela, vai falar, fica firme, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Coloca aí seu pé na água, descansa. Deixa passar o cansaço aí que está te arrebentando emocionalmente, o cansaço que está destruindo a sua alma, nós vamos te ajudar. E quando esse tempo passar, aí você levanta e vem para a luta com a gente. Mas o que nós fazemos como igreja? Muitas vezes, a pessoa chega destruída e a gente, ao invés de ajudar essa pessoa, fazer com que essa pessoa descanse, fazer com que essa pessoa seja restaurada, a gente coloca mais fardo nessa pessoa. A gente aponta o dedo para ela, a gente julga por que essa pessoa está cansada. Sabe, eu quero te dizer que se você está convivendo com alguém que está cansado, você vai precisar decidir o que você vai fazer com essa pessoa. Cedo ou tarde, você vai ter que decidir. Cedo ou tarde, no seu casamento, na relação com o filho, na relação com o pai, com a mãe, você vai ter que decidir o que você vai fazer. Você vai ter que decidir qual vai ser seu papel, se você vai ser Davi ou se você vai ser um filho de Belial. Se você vai ser alguém que vai apontar o dedo e falar, com você eu não divido nada, ou se você vai ser alguém que vai estender a mão e falar, muito bem, você ajudou a gente, vamos junto, estamos juntos aqui, você não conseguiu ir para a luta, eu fui no seu lugar, vamos embora, você vai ter que decidir. Porque se nós, a Bíblia nos diz, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos aprender a carregar os fardos uns dos outros.
que nós precisamos aprender a operar a nossa salvação uns nos outros, porque nós não fomos salvos do irmão, nós somos salvos do inferno. Então nós precisamos entender que o que acontece na nossa vida não é uma obra do acaso. Davi, ele consulta o sacerdote, quando ele sai, faz a guerra e volta, ele tem um argumento, porque quando aqueles homens chegam para ele e falam, a gente não vai dividir, Davi olha para eles e fala, quem foi que deu a vitória para nós? Vocês ou foi Deus? Que antes da gente sair disse que a gente teria vitória. E aqueles 400 homens ficam sem argumento. Eles olham para Davi e falam, é verdade, foi Deus que deu a vitória. Então se foi Deus quem deu a vitória, o despojo é de Deus. E se o despojo é de Deus, a gente vai dividir por igual com todo mundo. Ninguém aqui é dono. Sabe, irmãos, quando a gente aprende que tudo que nós temos na nossa vida foi favor de Deus, é obra da graça, é Deus que está fazendo, é Deus quem está dando. Cada vitória da nossa vida, cada conquista da nossa vida, foi favor de Deus, foi graça de Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que a vitória vem do Senhor e não de nós, não do nosso esforço, não da nossa capacidade, nós aprendemos a estender a mão para o outro, que está cansado e que não está conseguindo ter vitória. Quanto menos nós estendemos a mão para o outro, mais nós estamos falando para Deus que fomos nós que conquistamos o que a gente tem. E sabe, em última análise, isso é avareza, isso é idolatria. Porque quando eu olho para uma vitória minha, da minha vida, e penso que fui eu quem conquistei e não Deus quem me deu, o que eu estou dizendo? Primeiro, que eu sou capaz de conquistar sem Deus. E segundo, que se fui eu que conquistei, eu faço dela o que eu quiser. Então eu não tenho obrigação de ajudar ninguém, eu não tenho obrigação de amparar ninguém, eu não tenho obrigação de fazer com que ninguém aprenda nada a partir daquilo que eu conquistei. Por quê? Porque fui eu que conquistei. E é interessante porque aquele ribeiro é o lugar de descanso daqueles 200 soldados, mas aquele ribeiro também é o lugar onde um escravo vai ser liberto. Porque qual foi a pergunta que Davi fez para aquele egípcio? Davi não perguntou para ele, qual o seu nome? De onde você está vindo? O que você faz? Davi não perguntou nada disso. A pergunta de Davi foi, de quem você é? Por quê? Porque Davi olha para aquele homem e sabe que aquele homem é um escravo. E Davi está perguntando para ele, quem é o seu dono? E ele fala, meu dono é um amalequita, mas o meu dono me deixou para trás para morrer porque eu fiquei doente. E quando Davi pergunta para ele, você me levaria lá? Ele fala, se você não me devolver para ele, eu levo. Eu não quero voltar para um dono que me deixou para morrer. Sabe, irmãos, o ribeiro é o lugar onde os cansados se descansam, mas é também o lugar onde os escravos são libertos. É o lugar onde os oprimidos pelo diabo são libertos. Porque muito cansaço é cansaço das nossas escolhas erradas. Mas muito cansaço é demônio. Muito cansaço é laço que o diabo colocou sobre a nossa vida e a gente não percebeu. É o diabo despertando o nosso coração para a gente trabalhar cada vez mais. É o diabo despertando o nosso coração para a gente querer cada vez mais guardar. É o diabo despertando o nosso coração para a gente não ter mais tempo para nada. Para a gente não ter tempo nem para a nossa casa. É o diabo colocando a cada dia uma porta que ele abriu na nossa frente. E a gente ainda vem dar testemunho achando que foi Deus quem abriu. Muito cansaço que nós enfrentamos se transforma em problema porque nós não entendemos que Jesus luta a nossa luta quando a gente não pode lutar. A gente não consegue, por mais que a gente fala, como a Márcia disse aqui no Salmo 4:8, por mais que a gente diga, né? Senhor, eu deito e eu estou descansando, porque é o Senhor que me faz dormir. Lá no fundo, a gente deita, a gente dorme, mas a gente sonha com o que a gente tem que fazer no outro dia. A gente sonha com a conta que a gente tem que pagar no outro dia. A gente sonha com a obrigação que a gente tem que cumprir no outro dia, porque de fato, nós não descansamos. Nós não aprendemos a descansar. Agora olha para o exemplo de Davi. 3 dias andando, todo mundo cansado. Davi ameaçando ser apedrejado. Lembra, aqueles homens não são judeus. São ímpios. O primeiro grupo de Davi, o primeiro exército de Davi era formado por homens rejeitados, ladrões, assassinos, homens que foram expurgados dos lugares em que eles moravam. Aqueles homens, eles não têm amor a Davi, eles têm respeito, mas eles não têm amor. E Davi, mesmo com aquele risco,
de morte, ele pergunta para Deus. E quando ele tem uma resposta de Deus, ele levanta e fala: Deus falou comigo, nós vamos ganhar. E sabe, irmãos, o que pode converter o coração, o que pode transformar a história de homens maus, é eles perceberem que você está andando debaixo de uma palavra de Deus. Não debaixo da sua estratégia, não debaixo da sua força, não debaixo do que você sabe fazer, mas debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma direção do Senhor. Ribeiro de Besor. Essa palavra, no hebraico, se escreve Beor, significa alegre, alegre. Esse é um dos poucos ribeiros de Israel que desaguam no mar. Ele não deságua no Jordão, ele vai direto no mar Mediterrâneo. Ele deságua lá no mar Mediterrâneo. Ele é um veio de água que vai direto até o mar. E a Bíblia está ensinando para a gente, irmãos, que o lugar onde aqueles homens pararam para descansar, o lugar onde aquele escravo encontrou libertação, é o lugar onde Deus escolheu para fazer com que você e eu também encontremos descanso, também encontremos libertação, também encontremos direção para a nossa vida. Sabe, a atitude mais fácil de Davi era concordar com os soldados. Nós não vamos dividir com eles. Vocês acham que algum daqueles 200 que ficaram iria reclamar? Ninguém ia falar nada. Eles iam chegar para Davi e falar: Davi, você trouxe minha esposa, você trouxe os meus filhos, as minhas filhas, Davi, obrigado. E eles seriam gratos a Davi o resto da vida. Eles não iriam reclamar nada, eles não iriam falar nada, porque eles não foram lutar. Mas mesmo Davi sabendo que aqueles homens não iriam reclamar, mesmo Davi sabendo que o mais fácil era concordar com aqueles outros filhos de Belial, Davi resolve honrar os que estão cansados. E sabe, vou te falar algo que você não vai encontrar em livros. Presta atenção nisso. Se você continuar lendo os textos de Samuel, capítulo 30, capítulo 31 de primeiro, e aí do capítulo 1 até o capítulo 24 de 2 Samuel, você vai entender que nesses 200 homens estão os judeus que acompanharam Davi. Porque a Bíblia chama os outros 400 de servos de Belial. Em lugar nenhum a Bíblia chama um judeu de servo de Belial. Aqui chama de homens ímpios e servos de Belial, servos de um demônio. Agora, talvez você fique pensando: tá, mas e aí? O que isso tem a ver? O que tem a ver aqueles 200 serem judeus? Ah, Davi então favoreceu que eram judeus? Não, nem todos eram judeus, mas tinha ali um grupo pequeno de judeus. Mas sabe o que vai acontecer em seguida, irmãos? Se você continuar lendo com cuidado, orando, falando com Deus a respeito disso, você vai perceber que lá no capítulo 23 do segundo livro de Samuel, a Bíblia volta a falar de alguns desses homens, de alguns desses cansados. E a Bíblia cita especificamente 3 deles. Eu não vou falar dos 3, eu quero chamar a atenção só de um. Um desses homens, desses 200 que ficaram cansados lá na beira do riacho, um deles, lá no verso 8 ou 9 do capítulo 23, a Bíblia diz que se chamava Eleazar. A Bíblia diz que esse homem se torna um sacerdote. Ele era um judeu da tribo de Levi, que não precisava nem ir para a guerra. Aquele homem podia ter ficado lá no ribeiro e ele tinha autoridade para ficar, porque ele era levita. Era só ele chamar Davi e falar: Davi, eu sou levita, então eu não preciso ir para a guerra. E Davi tinha que dispensá-lo, porque os levitas não iam para a guerra. Os levitas cuidavam do templo. Mas esse homem, Eleazar, vai aparecer lá no verso 8 e 9 do capítulo 23. E a Bíblia diz que esse homem foi para a guerra com Davi, contra os filisteus. E que esse homem lutou tanto, que ele lutou tanto contra os filisteus, que a espada grudou na mão dele. Ele ficou tanto tempo lutando, o dia, a noite, o dia, naquela guerra contra os filisteus, que Davi vai fazer já quase no fim das suas guerras, uma das últimas guerras do seu reinado. Aquele homem, aquele Eleazar que já está velho, ele lutou tanto que a espada está grudada na mão dele. Ele precisa que outros soldados arranquem a espada, porque o sangue fez a espada colar na mão dele. Há um outro, no verso 6, salvo engano, que a Bíblia diz que em um dia, por Davi, ele matou 800 filisteus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que nem todo aquele que é cansado ou que está cansado deve ser entendido como alguém que não quer nada. É só um tempo da vida dele.
É só um momento que ele está passando. 3 desses 200, a Bíblia chama pelo nome e destaca o que eles fizeram na última guerra de Davi. Eles não eram covardes. Eles não ficaram no ribeiro porque eles tinham medo. Eles ficaram no ribeiro porque eles não conseguiram andar. E sabe, aqui nós temos pessoas que estão desse jeito, que não estão conseguindo andar e que estão precisando ficar um tempo do lado do ribeiro. E a Bíblia não diz em nenhum texto, não tem nenhum texto na Bíblia, nenhum, que a Bíblia diga assim: Deus vai fortalecer o covarde, ou Deus vai tirar a covardia do covarde, ou Deus vai... Não, nenhum lugar. A Bíblia não passa pano para quem é covarde, a Bíblia não passa pano para quem é tímido, a Bíblia não passa pano para quem é acomodado. Aliás, é exatamente o contrário. A Bíblia bate em quem é acomodado, bate em quem é tímido, bate em quem é covarde e diz que nenhum dos 3 vai entrar no reino. Pode olhar, está lá em Apocalipse. Ficarão de fora, está falando da Nova Jerusalém. E lá diz: ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora as prostitutas, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora os roubadores, os mentirosos, os covardes, os tímidos. A Bíblia não passa pano para quem não quer nada. Mas lá em Isaías capítulo 40, em Isaías capítulo 43, a Bíblia diz assim: porque o Senhor é quem dá força ao cansado. É Ele quem restaura o vigor daquele que está abatido. A Bíblia fala a respeito de quem está cansado e fala muito a respeito de quem está cansado. Porque Deus está interessado no que está angustiando a sua alma. Deus está interessado naquilo que está te trazendo tristeza. Deus está interessado naquilo que está te fazendo ansioso. Deus está interessado naquilo que está te fazendo ficar com medo. Deus está interessado naquilo que tem tirado a sua paz. Deus está interessado em te deixar um tempo do lado do ribeiro, para que a água do Espírito passe nos seus pés e te restaure. Deus está interessado em dividir com você toda a vitória que Ele tem para trazer para o povo dele, seja para quem está indo à luta agora ou para quem ficou porque estava cansado. Deus está interessado em resolver a nossa vida, irmãos. Eu olho para esse texto e uma das primeiras coisas que eu aprendo é que o ribeiro de Besor, ele é uma advertência contra a nossa arrogância. Ele é uma advertência contra o nosso orgulho. Ele é uma advertência contra a nossa altivez. É por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A soberba precede, a soberba vem antes da queda. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que o soberbo vai cair, é só uma questão de tempo. Ele vai cair. E por que ele vai cair? Porque o soberbo não consegue se sentar à beira do ribeiro e dizer: eu estou cansado, eu não estou conseguindo ir para a luta agora, eu preciso de ajuda. O soberbo não consegue chegar para o outro e dizer: ora comigo, me cubra em oração, eu não estou conseguindo nem orar, a coisa está complicada, está difícil, eu não estou dando conta, me ajuda. O soberbo não consegue se expor, porque ele acha que se ele se abrir, se ele se expor para alguém, ele vai acabar sendo, a vida dele vai acabar sendo revelada para os outros. O soberbo não confia nos outros, porque no fundo ele não confia no que ele faria. Por isso que a queda dele vai ser próxima. O ribeiro de Besor é uma advertência contra a nossa arrogância, porque ele faz com que nós, querendo ou não, a gente admita que tudo que nós temos e somos é obra da graça e não nós. Não nós. Sabe, eu quero nessa noite te dizer: se você está cansado, tome um fôlego, tome um fôlego. A igreja precisa da sua força. A igreja precisa da sua força. Mas a igreja não precisa que você, exausto, continue se arrebentando. Não, permita que a igreja seja um instrumento de cura na sua vida, como a Márcia falou aqui na abertura. Deixe que a igreja te cure. Ah, mas se eu falar com alguém, se eu comentar com alguém, vão apontar o dedo para mim, vão me criticar, vão não sei o quê. Então deixa eu te dizer, se você é forte, não julgue os outros, deixe que os cansados julguem os cansados, porque eles têm autoridade para fazer. Se você não acha que isso é importante, se você não consegue prestar atenção na história aqui que nós lemos, no que Davi faz com esses homens, então permita que aqueles que ficaram lá no ribeiro se julguem, porque eles não precisam que a gente faça nenhum julgamento em relação a eles. E sabe, irmãos, e eu quero encerrar te falando isso, quando a gente continua, né, como eu falei,
a gente vai ver lá na frente Davi cometendo um dos maiores erros do reinado dele. Davi cometeu três grandes erros. Um em relação à família. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Se você quer saber como não ser um bom pai, estude a vida de Davi. Davi foi um péssimo pai. Davi não corrigiu os filhos quando precisava corrigir. Davi não teve autoridade como pai quando ele precisava ter. Davi foi um pai ausente da vida de quase todos os filhos a vida inteira. Davi viu um irmão violentar uma irmã e não fez nada. Precisou que o irmão mais velho tomasse uma atitude. O irmão mais velho mata o irmão mais novo que fez isso. O irmão do outro que morreu mata o outro. E nessa brincadeira, Davi perde 4 filhos. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo exemplo de marido e um péssimo exemplo de amigo. Porque Davi coloca um dos melhores amigos dele à frente do exército para morrer, para ele ficar com a mulher dele. Mas tudo isso, Davi se arrepende, apresenta para Deus e Deus restaura Davi. Mas já bem velho, já em paz, quando não tem mais guerras para Davi disputar, para Davi guerrear com ninguém, quando não tem mais nada para ele conquistar, Davi chama um dos seus generais e manda que ele conte o exército. E Deus mata, por causa dessa atitude de Davi, 30.000 pessoas. Deus mata. Deus abre os olhos de Davi para que Davi veja um anjo no monte. Davi enxerga o anjo levanta a mão e 30.000 pessoas morrem. E Davi vai falar com Deus, e Deus fala: quem te mandou contar? Até aqui você nunca soube quantos soldados você tinha. Até aqui, com 50 soldados, você derrotou 3.000. Com 600 soldados, você derrotou dezenas de milhares. Por que você está contando soldados, Davi? Você acha que a sua força vem do número de soldados? A sua força vem de mim. E Davi de novo se arrepende, vai lá para a eira de Araúna, faz uma oferta para o Senhor naquela eira. E a partir dali, Davi começa a entregar tudo que ele tem. Davi morreu pobre, porque tudo que ele tinha, ele ofertou para a construção do templo. Ele não ficou com nada, ele doou tudo. Todo o ouro que ele ganhou, toda prata, todo bronze, ele doou. Mas sabe uma coisa que eu gosto na história de Davi? É que depois dos filisteus, Davi olha para uma cidade fortificada, chamada Jebusalém. E Davi fala: ali vai ser a sede do meu reino e o templo do Senhor vai ser naquele lugar. E ele vai conquistar aquela cidade. E ele leva esses 600 homens, e leva agora um exército enorme que ele tem. E todos que estão lá olham para Davi e falam assim: Davi, não dá para conquistar. A cidade, em volta de toda a cidade tem muro, o muro é muito alto, o muro é muito largo, não dá para conquistar. A não ser que você tenha uma palavra como Josué teve, não dá para conquistar essa cidade. Davi chama Eleazar, e junto com Eleazar eles vão falar com Deus. E à noite, sozinho agora, Davi para olhando para a cidade, e olhando para aquela cidade, Davi pensa: essa cidade tem um túnel por onde entra a água, e nós vamos entrar junto com a água, vamos conquistar a cidade. E o exército inteiro passa por esse túnel que tem até hoje em Jerusalém. Se você algum dia for a Jerusalém, você pode ir lá que você vai ver esse túnel, é onde está hoje um tanque batismal da época do rei Jeremias, do rei Ezequias, né, por onde Davi entrou com o exército inteiro e conquistou a cidade, que se transformou em Jerusalém. Era a cidade dos Jebuseus. Por isso, Jebusalém. E Davi transforma em Jerusalém, Jerusalém, ou Jerusalém, possessão de paz. E sabe por que Davi conseguiu fazer isso? Porque depois de contar o exército, depois de errar tanto na vida, Davi se torna um homem que aprende a enxergar túneis, onde outros só estão vendo muros. Davi aprende a ser um homem que faz pontes, onde os outros só estão fazendo cercas. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi um homem que mesmo na velhice aprendeu a fazer pontes, aprendeu que era importante cuidar dos cansados, aprendeu que era importante cuidar do que era de Deus. E eu quero encerrar te perguntando: cedo ou tarde nós estaremos no ribeiro de Besor. Como que nós desejamos ser tratados nesse dia? Eu quero te dizer que o tratamento que você vai receber vai ser o mesmo tratamento
que hoje você tem dado para aqueles que já estão no Ribeiro. Então, permita que nessa noite, se você ainda não está cansado, que o Senhor traga uma palavra ao seu coração, para que você aprenda a estender a mão para quem está. Ainda que não seja daqui, ainda que não seja da igreja, permita que Deus te use. E se você é alguém que está cansado, permita que nessa noite o Senhor abra seu coração para que você receba ajuda, primeiro do Espírito de Deus e depois do Ribeiro, que é a igreja.